Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast. Hoje é um Profadcast muito especial, porque hoje é o nosso Clube do Livro, e de um livro ainda mais especial. O livro que é a base do nosso método, Produtividade Financeira. 5 passos para a sua independência financeira, para você construir a sua independência financeira com qualidade de vida. E ainda mais especial, porque estamos gravando esse episódio aqui pela primeira vez com a nossa plateia. Muito obrigada! E não poderia ser diferente para a gente falar, para a gente discutir os principais pontos desse livro que foi best-seller, primeiro lugar na Veja, primeiro lugar na Book Info, 5º lugar geral na Book Info em outubro, que foi a semana aí de lançamento, outubro de 25, para a gente discutir sobre esse livro, que é uma obra-prima. Não poderia ser diferente. Estou aqui com o autor Renan Diego. Muito obrigada, Renan Diego. Já gostei, viu? Com plateia melhor ainda, né? Bate palma. Quando a gente grava só a gente, aí ninguém bate palma quando fala Renan Diego, né? E a gente gosta desse calor humano. Então vamos ficar mal acostumados, hein? Que massa, que massa. Muito bom. Que clima gostoso. Vocês foram selecionados a dedo, vocês sabem, né? A gente não queria muita gente, porque também acaba atrapalhando. Então, podem fazer barulho quando tiver que fazer barulho, né? Mas esse calor humano é muito gostoso e é uma experiência nova pra gente. Tô feliz demais aqui pra gente poder dar esse próximo passo no Clube do Livro, né? É isso aí. E já deixar claro, você já conhece o nosso Clube do Livro, a gente já trouxe alguns livros aqui, né, Renan, para discutir. O nosso Clube do Livro não é um Clube do Livro de resenha, a gente não vai dar spoiler do livro, a gente vai, de fato, aprofundar, detalhar, para que você saia com mais vontade de pegar esse livro físico, digital, seja como for, e devorar. Porque tem coisa aqui que você só vai sentir quando você lê. Então, o conteúdo aqui, ele é profundo, ele é denso, mas não para você sair falando resuminho de livro, e sim para você ter vontade de devorar ainda mais esse conteúdo, combinado? E para a gente começar, Renan, vou te apresentar aqui, para quem não conhece ainda o nosso autor, vou falar um pouco aqui sobre a sua descrição e você complementa, por favor, alguma coisa que eu deixe passar aqui. Renan Diego é engenheiro mecânico pela UE, como dizem no Rio de Janeiro, UERJ, fundador do Produtividade Financeira, maior edtech de produtividade financeira do Brasil, CEO do Grupo FAD. Já palestrou em dezenas de empresas e eventos. Treinou milhares de alunos, alguns deles estão aqui nos acompanhando hoje. E, para mim, o mais bonito, você construiu essa trajetória saindo de um lugar não privilegiado, de um lugar onde é a média do brasileiro. Então, você não saiu de um lugar com diploma do exterior ou de um lugar com condições que te colocassem aqui. Você construiu isso com muita batalha, com muita resiliência e com muito resultado. Então, esse é o Renan Diego, o autor desse best-seller. Muito bom, muito bom. Legal, né? Ouvir a nossa descrição, né? Mas o que eu mais me orgulho é que o Renan Diego é casado com a Jaque, é o pai da Maria Clara, pai da Alice, filho do seu Fernando, que está aqui, né? Então, salva de palmas pro meu pai, né? Que meu pai, então, muito grato dele estar aqui com a gente também. Para mim, isso é o principal. Então, esse livro, ele fala muito sobre... As pessoas acham que é sobre dinheiro. Mas eu lembro quando eu fui conversar com a Roseli, que é a CEO da Editora Gente, e eu terminei, ela falou, cara, o teu livro não é de finanças, o teu livro é de vida. Então, sobre isso, eu sou muito grato por eu ter um currículo. Costumo dizer, eu sou um milionário de família, né? Não sei se vocês sabem, eu gosto de ostentar as coisas, por isso que eu sou rico. Então, eu tenho um jato, eu tenho Ferrari, eu tenho um Porsche, né? Só que de uma maneira diferente, né? O jato que eu tenho é minha esposa, daqui a pouco ela tá aí, a Jaqueline. Eu chamo ela de jato porque ela voa muito, né? Ela
deixa a gente lá em cima. A minha Ferrari é a Maria Clara, é a minha mais velha, né, com 8 anos. E o meu Porsche é a Alice. Então, assim, para mim a verdadeira ostentação é isso. É você ter uma família sólida, uma base construída com alicerce, é o que você falou, né? Eu não nasci em berço de ouro, né? Tive uma ótima criação pelo meu pai, mas tudo foi muito, né? Meu pai teve que trabalhar muito para botar comida em casa. Então, nada mais justo que honrar, né? Quem tem honra e deixar esse legado. Acho que o livro fala muito sobre isso, não só um legado para minha família, mas como um todo, né? Então, acredito que aqui tem muito ouro para vocês poderem aprofundar. Exatamente, né? E isso para mim é o que mais destaca, né? Que este não é mais um livro de finanças. A gente vê uma série de livros, né, de finanças nas prateleiras aí das livrarias, com um monte de regrinhas, né, de corte um café, um monte de planilha, um monte de coisa. E esse livro é diferente. E eu até quero ler aqui um trecho da apresentação que foi feita aqui pelo Joel J. E ele fala, né, que poucos conseguem reunir clareza, direção e aplicabilidade de uma maneira harmoniosa e feita com naturalidade. Em vez de reforçar o mito de que o sucesso é ostentação, produtividade financeira aponta outro caminho, um mais verdadeiro e duradouro. E a riqueza aqui é medida por presença, segurança e sentido. Conquista não está em mostrar, mas em viver bem com quem se ama. E essa visão ressignifica a relação com o dinheiro e coloca a independência financeira como consequência de escolhas conscientes. Então, por essa apresentação, a gente consegue, né, ver de forma clara nessas palavras o quanto que a gente não está falando sobre dinheiro, né? E, para mim, esse é o principal diferencial desse livro aqui. Muito bom. Vamos lá, vamos começar. Queria começar aqui, Renan, que você falasse para a gente por que esse livro existe. E eu queria trazer aqui uma frase que você colocou na dedicatória do livro em memória à sua mãe, Dona Maria das Graças, né? Conhecida como Dona Graça. E a frase que você colocou aqui foi: até o momento da partida, o motivo da vida é deixar um legado. Que isso foi o que a sua mãe te ensinou. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Conta pra gente, né, como que essa frase e esse livro conversam. Começar o podcast assim não dá, né? Já falar da minha mãe. Tu quer que eu... Mas, então, esse livro ele vem de lhe deixar legado, de fato, né? E esse legado veio muito da momento de muita dor, né? Que foi o momento que eu perdi minha mãe. E naquele momento eu fiz várias reflexões sobre até questionamento, né? Questionando a Deus, por que tanta gente ruim nesse mundo, por que leva minha mãe, né? Esse tipo de coisa que a gente, quando não está com o coração preenchido, a gente não entende, quando é uma coisa muito rápido, né? Minha mãe tinha 55 anos, então foi um negócio que ninguém esperava. E ali uma ficha caiu que foi, e se eu também for com 55 anos? O que eu vou deixar aqui? E aí eu comecei a buscar muito propósito na vida, né? Tipo, o que eu vou viver para me orgulhar, para que se eu for com 50, 55, ou se eu for agora, eu vou me orgulhar da vida que eu estava vivendo. E nessa época eu trabalhava muito, né? Trabalhava embarcado, como engenheiro, e a minha vida era só correr atrás de fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. E perdia Natal, perdia Ano Novo, às vezes casamento, aniversário de algumas pessoas queridas. E depois, isso daí a ficha caiu para mim. Falei, cara, o que eu preciso fazer para eu não ser refém ou escravo de um salário? Porque no final das contas, não adianta a gente falar, eu vou largar meu emprego. Como é que você se sustenta? Ainda mais quem tem filho e tudo mais. Não dá. Mas por isso que a gente precisa criar um plano,
um planejamento para isso não ser o resto da tua vida. A gente não pode se conformar em viver uma vida em que você fica refém de um salário ou de um emprego. Você pode continuar no emprego desde que você esteja feliz ali. Agora, tem muita gente que é escravo do emprego, né? Vocês devem conhecer muitas das pessoas que estão no trabalho só porque não vê outra opção. Então, esse livro é muito para isso, né? A gente tem uma missão aqui na empresa que é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. E esse livro é a melhor maneira da gente levar isso para mais e mais pessoas. Por quê? De fato, ele não é um livro só para motivar. Ele é um livro de aplicabilidade. Então, ele é um livro todo escrito em jornada. Eu gosto muito desse tipo de... Você vai comemorando cada pequena vitória, e isso te deixa instigado para dar o próximo passo, né? Igual os nossos treinamentos, os alunos estão aí. Muitos falam para mim, nossa, eu começo a assistir e não consegui parar, porque dá vontade de ver o próximo parece, né, uma série de Netflix e tal, que você, caramba, e eu sou assim, quando eu começo a assistir uma série, cara, eu viro à noite, porque se for boa eu viro, eu não fico, não, depois eu assisto, não dá, né? E eu vou colocar mais um ponto. Além de ter isso, de parecer uma série, eu, né, trabalho com o Renan, então estou sempre conversando com ele. A gente está muito próximo. Mas quando eu li o livro, parecia que eu estava conversando com ele de coisas que eu ainda não sabia. E eu falei isso para ele, falei, gente, parece que eu estou conversando com você. Então é um livro de muita proximidade, de muita verdade. Eu senti muita franqueza em cada palavra. Então, além de ser uma série, é uma série que parece que você está atuando na série, que você faz parte dela. Então, foi o meu sentimento quando eu li o livro também. Muito bom. Então, esse livro, ele vem desse desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, esse livro ele vem para levar acessibilidade e mostrar para as pessoas que sim, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Né? Qualquer pessoa mesmo. Então, esse livro tem um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, para as pessoas que quiserem, porque eu falo, o livro está aqui, né? Aplica quem quer. Não adianta só ler e não aplicar, não adianta nem ler, né? Não adianta assistir ou ouvir esse podcast e não aplicar. No final das contas, é sobre isso. Muito bom. E aqui, um outro ponto que para mim chama muita atenção, e que eu acho que vale a pena a gente destrinchar, é o subtítulo, que para mim ele foi muito cirúrgico, né? 5 passos para construir sua independência financeira com qualidade de vida. E quando a gente olha, né, e pensa nos principais livros de finanças, ou nos livros em geral, a gente nunca vê esses dois temas juntos. A gente vê livros sobre qualidade de vida e a gente vê livros sobre independência financeira, né, sobre educação financeira. E aí eu queria saber a sua opinião. Por que você acha que é tão difícil colocar as duas coisas junto? E por que isso é tão exclusivo? Porque é único, né? Produtividade financeira é uma marca registrada, é um método registrado. Só a gente pode utilizar. E talvez vocês nunca tinham ouvido falar em produtividade financeira. Produtividade é uma palavra, financeira é outra, né? Soa familiar, mas você não escuta ninguém falando sobre isso. Não escutava, né? E quando eu comecei a falar sobre isso, foi muito vindo dessa pegada de, caramba, se for só por dinheiro e eu for embora com 55 anos, o que eu vou deixar? E aí eu comecei a buscar algo que trabalhar, eu já trabalhava muito. Fazia dinheiro. Para mim não tinha tempo ruim. Mas eu não tinha qualidade de vida. Então eu comecei a olhar para a minha qualidade de vida. E a gente acha que quando a gente está num trabalho, a gente tem que dar um gás e tal, quando está empreendendo. Aí você vê, não, eu fiquei gordo depois que eu comecei a fazer aquilo porque eu estava louco. Casei, fiquei gordo. Tudo desculpa. E olha que eu já fui, né? Eu já fui gordinho. Quem é antigo sabe. Então, quando você coloca uma prioridade, isso, tudo muda. E então, quando a gente fala o que é produtividade financeira, o conceito de produtividade financeira é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Então, percebe que eu foco na minha qualidade de vida porque o dinheiro está trabalhando para mim. Por que a maioria dos livros, ou das literaturas, ou das pessoas não conseguem juntar as duas coisas? Porque elas estão vivendo uma vida que vai só ficar correndo atrás do dinheiro. E aí, as duas coisas
não conseguem, elas andam em paralelo, elas nunca vão se cruzar. Aqui, se você coloca como prioridade a tua qualidade de vida, você vai começar a pensar, mas se eu focar na minha qualidade de vida e eu não trabalhar, eu não vou fazer dinheiro. Mas se você trabalha, começa a investir, o dinheiro já trabalha para você. E aí você pode sim olhar e falar, agora eu vou comer melhor, agora eu vou estar mais um tempo de qualidade com a minha família, eu vou falar não para aquela hora extra um dia, eu vou fazer alguma coisa diferente. Não é parar de trabalhar, não é largar tudo, mas é você valorizar aquilo que faz sentido para você. E eu uso muito isso para mim, é forte, mas é uma reflexão boa para vocês. Toda vez que vocês forem não conseguirem falar um não para algo que não te aproxima daquilo que você quer, você faz a seguinte pergunta: se eu for embora amanhã, eu vou me arrepender? Ou não? Quando eu faço essa pergunta para mim, a chave vira. E aí, ou seja, aquilo que eu achava que não tinha como, só eu que posso fazer, só eu que posso resolver, só eu que faço aquilo, eu falo, mas se eu não estiver aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Então deixa eu olhar para aquilo que de fato só eu posso. O que só eu posso? Só eu posso cuidar da minha saúde. Só eu posso dar um carinho para minha filha. Só eu posso dar uma atenção para minha esposa. Então, assim, é esse tipo de priorização que a gente precisa ter. Então, produtividade financeira é sobre isso. E, claro, não tem romantismo. Ontem mesmo, tinha a apresentação da Maria Clara na escola e tal, e aí a Jaque não conseguia, não dava para ir, eu tinha uma reunião, tinha uma visita no escritório, falei, e agora? A prioridade é ela, mas e aí? Mas eu tenho também compromissos e outras prioridades. Eu liguei para minha irmã, pô, você pode ir lá e tal, ela conseguiu ir, a minha filha, a primeira coisa que ela fez quando eu cheguei em casa, que eu prometi para ela que ia ter alguém lá, ela falou, papai, obrigado. Vocês entendem? Então, assim, não é que substitui a mãe ou o pai, mas a gente consegue encontrar soluções quando a gente para e pensa, e se eu não estivesse aqui amanhã? Entendem? Então, é sobre isso. Então, produtividade financeira é você priorizar aquilo que é mais importante para você. Mas, para isso, você tem que aprender a investir, porque você vai ficar seguro para tomar esse tipo de decisão, porque o dinheiro vai estar trabalhando para você. Então, essa é a grande lógica, né? Para mim, o que destaca disso que você falou, até esse exemplo da Maria Clara, é a gente não normalizar. Muitas vezes a gente normaliza essa vida corrida, esse não poder, né? Então, assim, é normal, estou trabalhando, minha esposa está trabalhando, não dá para ficar indo em festa de criança, hoje é sexta, quinta tarde, entendeu? E a gente normaliza, e a gente vai contando essa história para a nossa cabeça para se convencer de que a gente está no caminho certo. Então, isso que você trouxe, para mim, chama atenção, que é, primeiro, enxergar que isso não é o normal. E é não aceitar. Então, você não aceitou. Você tinha todos os motivos para aceitar. Eu tenho uma reunião, minha esposa está num momento importante no trabalho, já tiveram outras apresentações e está tudo bem. E você não aceitou, você não normalizou. E isso, a gente vai falar sobre isso, mas está muito alinhado com o primeiro pilar, né? Que é sobre mentalidade. Então, isso mostra a importância da gente não normalizar essa situação, que se a gente não está muito atento, o mundo acaba sufocando a gente, né? E por isso que esse livro é menos sobre dinheiro e muito mais sobre tempo, né? Muito mais sobre como a gente prioriza essas coisas, qual a importância que a gente dá para o uso do nosso tempo. O que a gente está priorizando? É o trabalho ou são os momentos, né? É o dinheiro ou são os momentos, a presença, né, de com quem a gente está? Mas, como você disse, para isso a gente tem que investir, porque, né, como dizem por aí, a gente não faz fotossíntese, né? A gente precisa de dinheiro para se alimentar e para sobreviver. E por isso que você, né, eu gostei da frase que você colocou aqui na introdução, que você abriu o livro do Warren Buffett, né, o maior investidor aí, um dos maiores investidores do mundo. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você trabalha até morrer. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você abriu o livro com essa frase. Se produtividade financeira, você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você, então você tem que acordar e ter mais dinheiro na tua conta do que quando você foi dormir. E quando eu falo mais dinheiro, as pessoas acham que é
é 8 ou 80, né? Tipo, vou ter 1 milhão amanhã. Não, pô, não existe. Mas pensa comigo, se você investiu R$ 1 que seja, no dia seguinte vai ter R$ 1 e uns centavinhos lá. Já tô mais rico que ontem. É sobre isso, sabe? É um pequeno passo que você vai ver. Caramba, não tinha nada, agora já tem um pouco mais. Então isso é justamente para trazer esse alerta. E por quê? As pessoas vão falar, como assim? Vou dormir e o dinheiro vai estar trabalhando para mim. É claro que é uma maneira, né, de dizer que a pessoa vai dormir e o dinheiro está trabalhando. Mas a pessoa pode estar trabalhando e o dinheiro está trabalhando para ela. A pessoa pode estar namorando e o dinheiro está trabalhando para ela. A pessoa pode estar correndo, pedalando. Então, porque o dinheiro trabalha a todo momento. Eu falo que no Brasil, as pessoas acham que acabou a escravidão, mas no mundo inteiro não acabou. E eu sou a favor. Desde que essa escravidão seja do teu dinheiro. O dinheiro não tem lei, o dinheiro não... tem que trabalhar muito o dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar final de semana, depois do horário, tem que trabalhar 24 horas por dia, enquanto a gente tem qualidade de vida. Então, quando você deixa o dinheiro trabalhar para você, o dinheiro está multiplicando. Essa é a grande realidade. As pessoas, elas só estão acostumadas a ganhar dinheiro, né? Eu gosto de falar fazer dinheiro, que é o quê? Trabalhar e receber. O brasileiro é muito bom nisso. Talvez muitos de vocês estão acostumados a fazer dinheiro. Talvez se você parar e pensar, desde quando você começou, teu primeiro salário, bolsa que seja de estágio, até agora, se você tivesse separado pelo menos 20%, muitos aqui já estariam milionários. Concordam comigo? Depois faz essa continha. Quando eu falo isso pra galera, eles falam, porra, caramba, pior que é. Mas por que você não faz? Porque você não tinha um método, não tinha uma clareza de onde você queria chegar. Uma série de fatores, não é só porque, mas, tinha que pagar as contas. Todo mundo paga conta, todo mundo... Aí você começa a priorizar aquilo que é importante. Né? Então, o livro, ele abre justamente para trazer um pouco de provocação, para trazer um pouco desse olhar e para honrar também o Warren Buffett, porque, de fato, é uma grande inspiração para todos nós, né? Nesse mercado financeiro. E você falando aí me traz, né, como a gente está doutrinado a trocar o nosso tempo por dinheiro, né? E isso é o que é comum para a gente. Então, todo mundo aqui está acostumado e convive bem com hora, né? Hora versus salário, dinheiro, remuneração. Qualquer coisa que saia disso, a gente se perde. Ou a gente nem conhece, nem sabe que é possível. É aquele eu nem sei, que não sei, né? Ou a gente se perde e não convive, né? Muito bem com essa ideia. Por isso, não vamos entrar nessa polêmica agora, por favor, não se coce, que tanta gente deixa o dinheiro na poupança. Porque não tem essa chave virada de que o dinheiro só vem através da troca do nosso tempo. Então tá tudo bem deixar o dinheiro parado, tá tudo bem deixar o dinheiro sem render, porque é a única chave que está ligada, né? A gente foi doutrinado, ensinado a eu troco meu tempo por dinheiro. E por isso que isso se distancia tanto, quando a gente pensa em dinheiro, se distancia tanto da qualidade de vida. Porque o único jeito que a gente acostumou a ganhar dinheiro, que a gente foi ensinado, é trocando o nosso tempo. Então, é realmente um choque, um chacoalhão, né, de realidade aqui, a gente começar a pensar de outra forma. Né? E uma coisa legal aqui, né, a gente tá batendo muito, né, no ponto de a pessoa que só trabalha. Mas, na realidade, eu não sou contra o trabalho, pelo contrário. Eu trabalho pra caramba, né? Então, mas eu sou contra quem só trabalha e não tem um plano de enriquecimento. Tem uma diferença. Entende? Então, assim, quando a gente fala, o dinheiro trabalhar para você e tudo mais, tal, não tem como você investir se você não tem dinheiro. Para ter dinheiro tem que trabalhar. Né? Pelo menos aqui só tem gente lícita, né? Não vai fazer... Mas para você receber um dinheiro tem que trabalhar. Então, como que eu vou ser contra trabalhar? Porque investir é multiplicar o seu dinheiro. Quanto que é 0 vezes qualquer número? 0. Então não dá para multiplicar um nada. Tipo, tu faz o quê? Faço nada. Bota aí para investir o quê? Nada. Vai dar o quê? Nada. Então você precisa trabalhar, sim. Mas não adianta você trabalhar só para pagar conta.
Então você precisa ter esse plano para começar a ter qualidade de vida e aí você começar a ver uma vida que você fala, ó, essa é a vida que eu nem imaginei que eu podia, mas é possível. Exato, o trabalho é a base. O problema é que quando a gente pensa, eu quero dar um passo além, a gente acha que tem que sacrificar todo o resto, porque a gente só está acostumado a pensar em mais trabalho e não, por exemplo, em investir e fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? Mas antes da gente entrar aqui no nosso método, nos nossos 5 pilares, eu quero fazer um combinado. Um combinado com a plateia que está aqui, um combinado com você que está em casa assistindo. A gente vai passar por um método, a gente vai passar por muita história aqui nesse livro. Mas eu quero que você se coloque nessa história, que você enxergue como a sua história conversa com cada pilar, com cada história que a gente está passando aqui. Então, quando a gente estiver falando de endividamento, olha para você, ou a situação que você está, ou alguma situação que você passou. Quando a gente estiver falando de trava, né, de mentalidade, lembra o que você ouvia quando você era criança sobre dinheiro. Então, se coloca nessa história. Isso vai fazer você ter um aprendizado, você ter uma reflexão muito mais profunda do que se você olhar só de fora. Então, esse aqui é o meu convite e queria fazer esse combinado aqui com vocês. E para não esquecer, né, quem está assistindo a gente, deixa o teu like, se inscreve aí no canal também, você que está aí pelo YouTube. Quem está pelo Spotify, deixa 5 estrelas aí pra gente e não esquece de acompanhar a gente por aqui também, né? Até porque esse canal não se banca sozinho, né? Tem que dar o like. Então... Muito bom. Eu quero começar aqui no nosso capítulo 1. E ele é muito forte, né? Felicidade adiada. E você, né? O real custo da falta de planejamento financeiro. Então, o quanto que a nossa felicidade sempre fica para depois, porque a gente não tem planejamento financeiro. E você começa esse capítulo contando a história de um casal. Queria que você contasse aqui brevemente a história desse casal e o que a gente pode tirar de aprendizado aqui dessa história. Quando a gente fala de, né, esse livro, o capítulo abre Felicidade Adiada. Tem muita felicidade real, tá? Porque tem muita gente que antecipa a felicidade, mas não é a felicidade que realmente vai te, sabe? Basicamente, ela antecipa um sonho e, por antecipar aquele sonho, por exemplo, a pessoa compra um carro que não tem condição ainda, antecipando ali algo. Aí depois ela fica frustrada, não consegue pagar e perde o carro, ou seja, aquilo não era felicidade, virou o quê? Tragédia, coisa ruim. Uma casa, ou seja, vários casos. A felicidade adiada é porque se a pessoa consegue fazer um bom planejamento financeiro, lá no final ela vai colher, de fato, aquilo que vai deixá-la bem. Seja o carro que ela quer, a casa que ela quer, as viagens que ela quer fazer. Porque não só o brasileiro, mas o ser humano, ele é muito imediatista. Então é muito mais fácil querer agora do que eu esperar, né? Tem até um teste do Marshmallow que colocam umas crianças, né, numa sala, deixam 2 marshmallows ali em cima para cada uma e falam, ó, eu vou sair, quando eu voltar, se você não tiver comido nenhum, você ganha mais 1 ou 2, não lembro. E se você tiver comido, já comeu. Aí tá. Aí vai, passou, aí tem a criança fica ali, olhando, tal. Aí a maioria comeu. Aí um ou outro não comeram. Depois de uns 30 anos, eles foram acompanhar para ver o que tinha acontecido, qual era a profissão de cada um e tal. Aqueles que não tinham comido eram bem-sucedidos, já tinham alcançado um status legal e tudo mais. E os que comeram estavam todos cheios de dívida, cheios de dificuldade. Por quê? É um modelo mental, né? É a forma como você se comporta, não é só sobre dinheiro. E você falou do casal, né, que eu coloquei. Fiz questão de colocar no livro porque foi uma história que me marcou muito. No início da minha jornada de consultor financeiro, eu atendi, primeiro era um rapaz, né? E aí ele falou, Renan, preciso me organizar financeiramente porque eu vou me divorciar, estou no processo de divórcio, e eu preciso me planejar porque tanto eu quanto a minha esposa, a gente tinha um bom salário e agora a gente vai dividir, cada um vai seguir sua vida. Então, ou seja, aquilo que era
dobrado, no sentido de abundância. Agora ele tem que pagar todas as contas sozinho e ela também, seja lá onde eles vão morar. Falei, tudo bem, né? Fiquei meio assim desconfortável, pô, sou cristão, então quando fala divórcio, separação, me incomoda um pouco. Eu falei, vamos embora, vamos montar. Aí quando terminou o primeiro encontro, ele virou e falou assim, eu posso convidar a minha esposa, ex-esposa, para participar também? Aí eu falei, caraca. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, porque eu acho que ela vai ajudar muito ela. E a gente tá separando de boa, não tem briga. E eu quero que ela esteja com esse conhecimento para as coisas prosperarem para ela também. Aí eu falei, pô, que legal, né? Assim, baita gente, né? Tá, mas tá de boa e tal. Falei, não, tudo bem, mas eu falei pra ele, ó, eu não sou psicólogo. Não quero ter terapia de casal aqui, não. Começarem a brigar aqui, vai embora e dá teu jeito, né? E assim foi. Aí tá, começamos fazendo tudo direitinho. Chegou no último encontro, eles viraram pra mim e aí falou, aí eu falei, por que valeu a pena, né? O programa de consultoria aqui comigo. Aí eles falaram assim, Renan, a gente quer falar uma coisa com você. Na verdade, a gente quer fazer uma coisa com você. Porque você ajudou muito a gente durante essa jornada nossa, desse momento de mudança de relacionamento, de divórcio e tudo mais. E a gente quer fazer algo que você faz parte disso. Aí eles pegaram, mostraram um papel. Eu não consegui ler o que era, né? Estava online. Aí, só que na hora de falar de divórcio, eu pensei, pô, eles vão querer assinar na minha frente. Tipo assim, como se fosse um orgulho. Falei, pô, aí vai me pegar, né? Vai assinar um negócio que é para separar. Aí eu falei, eles pegaram e rasgaram a folha de divórcio. E começaram a chorar. E aí eu comecei a chorar também. E aí eles falaram, Renan, por causa dos teus ensinamentos, do planejamento financeiro que você ensinou pra gente, a gente entendeu que não era falta de amor. Era falta de entendimento financeiro entre a gente. Olha que louco. E a gente começou a ver histórias que a gente brigava e falar, caramba, se a gente tivesse feito esse alinhamento aqui que o Renan passou, a gente não tinha brigado. Tu lembra aquela briga feia e tal? Aí, e vários pontos, né, que eles foram falando. Conclusão. Estão casados até hoje, felizes, têm filhos. Então você vê, né, o quão impactante... Eu fico todo arrepiado quando falo disso, porque o quão impactante é você não destruir uma vida. Né? E no final das contas, o maior caso de separação é por problemas financeiros. Isso porque tem muita gente que tem lá o ranking de quem, agressão, esse tipo de coisa, que eu acredito que a causa raiz é o financeiro. Para chegar no extremo, sabe? Só que não é medido esse ponto. Então, olha o quanto que a gente consegue salvar casamentos, salvar vidas. Então, a felicidade desse casal não foi adiada. Por quê? Porque eles fizeram um bom planejamento financeiro. Foi quase adiada. Então, essa história que tem no livro me marca muito, porque é muito sobre o que a gente faz. Né? Quando você tem um bom planejamento financeiro, as coisas melhoram na tua casa. Você conversa melhor com a tua família. Você prospera mais, você viaja, come em lugares melhores. Então, tudo fica bom. Né? E não precisa ter mais dinheiro, só precisa ter um planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro é a base de tudo. Assim. Para mim, se a pessoa falar, Renan, é melhor investir ou fazer planejamento financeiro? Planejar. Quem investir é apertar um botão. Mas fazer um planejamento financeiro é o que vai te deixar com o dinheiro, entre aspas, sobrando para investir. Eu já ouvi essa história umas 70 vezes e as 70 vezes eu fico arrepiada, gente, é impressionante. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que essa não é a história desse casal. A gente sabe que essa é a história da realidade, né, de muitos brasileiros. E a vontade que eu tenho é que todo mundo tivesse a chance de ouvir essa história e fosse tocado, né, dessa forma. E isso traz para a gente... Deixa um apelo aqui, então. Você falou isso, foi legal. Todo casal que estiver assistindo aqui, ou talvez você está passando por um momento de... não de separação, divórcio, mas às vezes está um relacionamento que você já está sentindo que está indo para o lado errado. Procura um consultor financeiro. De preferência a gente, né? Mas eu não quero ser hipócrita, mas procura alguém. A gente consegue ajudar, mas procura. Antes de tomar qualquer decisão, vou separar, agora está certo. Procura.
Porque pode ser que essa história seja a sua no futuro. Ou de um amigo. Então, se você é amigo mesmo daquela pessoa, ao invés de botar pilha para separar porque o cara é um cafajeste, ou a mulher é aquilo ou aquilo, procura um consultor financeiro. Vocês se organizarem, talvez vai até ficar mais leve. Joga esse ponto de vocês vão se separar mais leves. Vai que, né, a mesma fórmula acontece com eles e que bom, né? Então fica aí o apelo, né, para a gente sempre ter isso. Antes de separar, procura um consultor. E você traz dados interessantes sobre isso, né, no livro. Você traz uma pesquisa que mostra que 36% dos casais brigam por dinheiro, pelo menos uma vez por semana. 52% dos casais brasileiros acreditam que a situação financeira impacta diretamente a vida amorosa deles. Então, a gente sabe, né, que isso é um problema enraizado na nossa família. E abrindo, né, o leque dos números, dessa visão que você traz de qual é o cenário, né, como que a gente vive, você traz outra informação muito importante aqui no livro, que talvez nem todo mundo tenha essa consciência. E talvez a maioria das pessoas que está nos ouvindo faça parte dessa estatística, mas não se deu conta ainda. Então, um dado que você traz aqui importante é que 73 milhões de brasileiros estão endividados, segundo o Serasa. Isso quer dizer mais de 1/3 do nosso país. E que 80% estão endividados e dependem de crédito para sobreviver. 80% das pessoas que ganham até 3 salários mínimos dependem de crédito para sobreviver. E que 20% da população, 20% da população destina mais da metade do seu salário só para pagar juros. Só para pagar juros. Imagina 20% de tudo que você trabalha não é para o seu consumo, não é para a sua diversão, não é para a sua família, não é para a sua qualidade de vida. É só para pagar juros. E isso deixa claro a importância da gente mudar esse cenário. E que esse cenário adoece famílias. E que esse é um sintoma, né, essa doença que a gente vê, não só nas famílias, mas na saúde física, na saúde mental, é um sintoma da falta de educação financeira que a gente tem no nosso país. Tanto no sistema de base, né, na escola, enfim, como sistema de educação, e também como isso vem de casa, como essa educação financeira dependa que venha de casa. Então, se a gente, como pais, né, como responsáveis, como formadores de famílias e de lares, se a gente não passar esses conceitos, essa educação financeira para frente, a gente não consegue interromper esse ciclo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que você trouxe de forma tão escancarada do livro aqui para a gente. Essa não é uma novidade para ninguém, né? Que a maioria da população brasileira é endividada. E o ponto principal, inclusive, na semana passada eu dei uma entrevista na Bandeirante que falava sobre o programa do governo Desenrola, né? Que é o novo 2.0 e tal, que é sobre renegociação de dívidas e tudo mais. E o âncora na hora me perguntou, mas o que você acha que de fato... Você acha que o programa é bom? Eu falei, o programa ajuda, mas não resolve. E por quê? Porque o programa ele vai diminuir a taxa de juros para facilitar o pagamento e vai aumentar a quantidade de parcelas para ficar uma parcela menor. Isso é bom. Mas você acha que quem entrou naquele buraco? Talvez um ou outro entrou porque aquele, sabe, que emprestou o cartão para um familiar e ele não deu um calote. Tem essas histórias, né, que não é culpa da pessoa. Mas é uma pequena parte de quem está endividado. A maioria porque não sabe planejar, não sabe usar o dinheiro da forma correta. Essa é a realidade. E você acha que se estender, fazer isso tudo, ele vai entrar de novo num buraco. Então, na minha visão, o programa é muito bom, desde que eles amarrassem que todo mundo que tivesse acesso a isso tivesse um treinamento de educação financeira, por exemplo.
E ele teria que concluir o treinamento. Porque aí sim, sabe? A gente conseguiria ver a causa raiz. A gente iria lá dentro. Agora, claro, é igual escola, né? Tem gente que passa de ano e não sabe, né? Aí vai ter sempre... Mas com certeza vai ter gente que vai despertar. Né? Tem alguns alunos que eu conheci hoje aqui, que vieram, né, de fora e tal, e muitos falaram para mim, caramba, depois do teu método, depois que eu te conheci, cara, minha vida mudou. Ó, trouxe minha família, mudou também. Então, é sobre isso, sabe? Quando você traz educação na base, tudo resolve. Então, é um pouco disso, né? Para a gente entender que se cada família, cada responsável que está aqui, cuidar da tua família, mas como é que você cuida? Se você dá o melhor que você tem. Se você não tem educação financeira, esse é o melhor que você vai dar para tua família. Então, busca você primeiro, para depois você passar para tua família. Começa daí. É muito bom. E isso, quando a gente traz, né, essa visão, tira a gente do cenário da inação. Porque muitas vezes a gente olha para isso e se coloca num papel de vítima, né? Já é assim mesmo, não tem educação, o governo não tem programa. Mas se cada um aqui fizer a sua parte com a sua família, né, dentro da sua casa, e sair desse cenário de inação, a gente já está contribuindo para um movimento de uma construção de um cenário melhor, né? Acho que se cada um tiver, né, olhar mais o que está no seu controle e sair desse papel, né, de aguardar, a pessoa fica esperando a solução, que a solução venha. Se a gente tomar essa responsabilidade para cada um, isso já vai trazer um cenário melhor, e acho que essa provocação que você deixa, né? Boa, muito bom. Sobre isso. E com essa provocação, que a gente começa aqui o capítulo 2, né? O capítulo 2, que é falta de conhecimento e sobra de pressa. Então, a gente tem aqui, quando você traz até a frase aqui do Benjamin Franklin, que o investimento em conhecimento paga os melhores juros. E essa frase fala assim, não tenho o que questionar. Né? Não tenho o que questionar. A gente conhece, né, aqueles que parece clichê, mas que conhecimento é poder, conhecimento liberta, mas é exatamente sobre isso. Então, eu queria que você contasse para a gente a sua história, né, sobre o Renan sem conhecimento, investindo, e como que você teve essa virada do quanto que o conhecimento foi o que te salvou de umas boas ciladas por aí. Boa. O Renan Sem Conhecimento, o escravo da poupança por 15 anos, né? Então, é onde eu aprendi, né? Com meu pai, com a minha mãe. Sobra dinheiro guardar onde? Na poupança, né? Que eu acredito que a maioria tenha aprendido isso, né? Isso quando sobra, né? Ainda tem esse. Então, 15 anos da minha vida foi deixando dinheiro na poupança. Coloquei dinheiro em previdência privada, com orientação do gerente, falando que ia ser... Minha vida já estaria resolvida, minha aposentadoria da minha família e as próximas gerações da minha família. Eu acreditei, né? E não foi bem assim. Então, esse era o Renan sem conhecimento. Só que tem né, vamos pensar na jornada. Depois tem o Renan quando começa a ter conhecimento. Eu quero que todo mundo aqui tome muito cuidado, porque quando a gente começa a ter um conhecimento, a gente perde um pouco a humildade. A gente acha que já é o cara, a cara, sabe? Só porque já tirou da poupança. E aí aconteceu isso comigo. Tirei da poupança, quando eu botei na Previdência, falei, agora eu sou investidor. Onde é que a galera fala que bota dinheiro, que ganha dinheiro aqui? Né? Aonde que a galera fala? Na Bolsa de Valores, né? Já ouviram falar? Na Bolsa que dá dinheiro e tal. Eu fui pra lá, falei, já sou investidor. Aqui, ó, já minha aposentadoria tá garantida, eu vou lá na tal da Bolsa de Valores. Como é que faz isso aí? Compra aqui. Fui lá. Apertei um botão, comprei ações XPTO lá. Sei que as ações foram lá para baixo. Aí eu olhei para aquilo, fiquei frustrado. Só que eu sempre tive uma habilidade que, assim, uma virtude que é muito legal. Eu nunca fiquei conformado em alguma coisa que acontecesse comigo, se fosse minha responsabilidade. E naquele momento que eu vi aquele dinheiro caindo, porque é um dinheiro suado, né?
trabalhava sol, chuva, plataforma, subindo dessa escada, carregando. Eu falei, pô, para botar meu dinheiro e perder, eu nunca mais vou perder dinheiro por falta de conhecimento. Eu prometi para mim mesmo. Naquele dia que eu vi aquilo lá, despencando. E aí eu comecei a buscar conhecimento. Comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a fazer treinamentos, internet. Aí você começa a buscar. E aí, como você vai buscando conhecimento, ou seja, o Renan, pouco humilde, perdeu dinheiro na bolsa. O Renan sem conhecimento, acreditou no gerente e se lascou. O Renan sem conhecimento deixou na poupança, perdia para a inflação. E aí eu comecei a ter conhecimento. E aí tem um ponto que talvez vai deixar vocês muito pé da vida. Talvez alguns de vocês já aconteceram isso, né? Quando você tiver conhecimento, é como se tivesse uma venda nos teus olhos há muito tempo e fosse abrindo para você enxergar. E quando eu comecei a olhar a previdência privada, só que sabendo analisar, eu via que estava perdendo até para poupança em alguns meses. Eu falei, porra, o que eu já achava que estava ruim, isso aqui está pior, como que vai garantir minha aposentadoria? Fiquei pé da vida, tirei o dinheiro todo de lá, ainda na transição de conhecimento, porque se eu soubesse o que eu sei hoje, fazia uma portabilidade, não precisava pagar um imposto que eu paguei, antecipado e tal. Então saí, perdi dinheiro, tirei o dinheiro de lá e tal. E ali eu continuei estudando. E aí você fica pé da vida com todo mundo que te sacaneou, mas a responsabilidade é sua. A gente que não tinha educação financeira. E aí depois você começa a aprender. Aí você vai, Tesouro Direto, aí você vai, cadeiazinha, aí você vê que as ações, fundos imobiliários, você vê que a bolsa de valores não é aquele terror que todo mundo fala. Só que você precisa de método. Precisa saber analisar, saber escolher. E quando você sabe escolher, aí é o que potencializa. E aí o Renan, com conhecimento de educação financeira, de investimento, de produtividade financeira, consegui chegar na minha independência financeira sendo CLT. Então tem muita gente que fala, sou CLT, eu tenho que empreender para ter independência financeira. Não, era CLT e já tinha independência financeira. Por quê? Método. Exatamente o que está aqui. Então, o Renan com conhecimento foi esse ponto. Depois, comecei a trabalhar com isso, empreender, muito mais conhecimento, atingi meu primeiro milhão. Então, olha a jornada, o quanto que o conhecimento te traz de retorno. Então, essa frase que você leu aí, do Benjamin Graham, cara, não tem nada melhor do que os juros compostos. Então, é só ter paciência, disciplina, você vai enriquecer. Não importa qual é a tua situação, a tua realidade hoje. Só precisa ter esse tipo de olhar. Então, conhecimento é poder. E conhecimento é clareza. E você falando isso, Renan, eu tendo a falar que bom que você perdeu dinheiro nas ações. Porque isso te fez quebrar o ciclo, te fez acordar. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Por que a maioria das pessoas deixa o dinheiro na poupança ou fica nessa situação do meio? Porque isso é com qualquer mudança na nossa vida. Para a gente fazer qualquer mudança, o que a gente tem que ter? Ou um desejo muito grande ou uma dor muito grande. E a dor de perder foi o que te tirou do achar que estava bom, né? E que poderia tirar algumas pessoas também. Então, às vezes, a gente só acorda, só desperta quando tem uma dor de perder o dinheiro. No meu caso, eu não tive essa dor. Eu não perdi dinheiro. E eu fiquei muito tempo sendo acomodada, perdendo dinheiro na recomendação do assessor. Talvez, se eu tivesse perdido dinheiro, se eu tivesse sido um pouco mais ousada, talvez um pouco menos humilde, né, e ter investido umas açõezinhas, tá, e perdido dinheiro, talvez eu despertasse e fosse atrás de conhecimento antes. Mas eu estava no conforto, estava ali, sabe? Não estava doendo. E eu não tinha aquele desejo, aquela coisa, né, aquele despertar de achar, né, de saber que o dinheiro trabalhava para mim. Então, eu perdi muito dinheiro sem sentir que estava doendo. O sapo fervendo, sabe? Na panela. Então, esse foi o meu caso. E esse é o pior ponto, porque as pessoas deixam dinheiro na poupança, não sei se vocês sabem, mas quem deixou dinheiro na poupança 2020, 2021, 2022, perdeu para a inflação. O que isso significa? O teu dinheiro estava perdendo poder de compra. Só que não fica negativo para você na poupança lá, para você ver que estou perdendo dinheiro.
Basicamente assim, a inflação estava 7% e a poupança rendeu 6%. Ou seja, o teu dinheiro está esfarelando, mas não está negativo, porque ele está rendendo. Mas só que você está com poder, na verdade, uma perda real de 1%. Porque concorda comigo? O que você paga R$ 100 hoje, no ano que vem é R$ 100? A mesma coisa? Não, porque tem inflação. Então ele acrescenta aquilo. E aí eu falo que é uma perda silenciosa, porque a poupança não te deixa negativa, aí você acha que tá bom. E quantos, até amigos meus, quando eu falava, cara, deixa na poupança, não, tá perdendo dinheiro. Tô não, rendeu lá. Eu falei, rendeu quanto? R$ 1.000. Eu falei, porra, tá cheio de dinheiro lá, e tá, pra render R$ 1.000, tá com grana lá. Em outro lugar ia render 3, 4. Mas aí tem que quebrar o padrão, tem que começar a entender e ter essa clareza. Então, talvez, quando você falou, se tivesse dado negativo, a pessoa, não vou mais deixar ali não. Deixa eu buscar conhecimento, deixa eu buscar ajuda. Mas quando tá tudo bem, você não vê esse negativo, é a pior coisa. Sabe aquele, né? Você falou do sapo, né? Sapo na panela. Vocês sabem essa história do sapo na panela? Já ouviram? Tem um caso, né, que é o seguinte. Se você botar um sapo na panela fervendo, não, deixar o sapo na panela e ligar o fogo, né, e deixar o fogo pegando, o sapo, ele não fica, tipo, sabe, querendo sair, pulando e tal, não sei o quê. Ele vai ficando ali acomodadinho. Por quê? Vai ficando quentinho, sabe? Quentinho, quentinho. Aí Ele não sente que está queimando, né? ele tá ali, ó, tá indo, tá... Quando vê, morre. Por quê? A panela tá fervendo, uma hora não vai dar certo. Agora, é diferente de, se a panela já estiver fervendo, tu botar alguém, tu vai dar um pulo. Pô, queimei, mas não morri. Então é mais ou menos isso, né? A gente usa muito isso do sapo, porque quando a gente está acomodado, a gente fala, ó, o sapo na panela. Daqui a pouco tu vai, né? Vai ferver e tu não tá vendo. Então é muito sobre isso, né? E aqui, nesse capítulo, no capítulo 2, você toca num outro ponto que é muito delicado, né? O custo dessa falta de conhecimento. O custo da nossa saúde, né? Aqui você traz o burnout financeiro, né? O quanto que existem casos disso no Brasil também. Mas o ponto que toca aqui, e que a primeira vez que eu ouvi essa frase, que é uma frase sua, é que você não queria deixar suas filhas órfãs de um pai vivo. E essa era a importância, né, de você não se deixar adoecer ou ter esses custos por essa falta de conhecimento. Isso foi o que te fez despertar também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, né, quantos pais hoje deixam os seus filhos órfãos, né, de pai vivo, e o que você tem a falar para esses pais e mães. Essa é uma frase que dá uma bugada na cabeça, né? Porque eu tenho um quadro que fica lá no meu fica aqui no escritório, fica na minha sala, que eu olho todo dia para aquilo. Que eu prometi para mim mesmo, que eu jamais deixaria minhas filhas serem órfãos de um pai vivo. Elas vão ser órfãos se eu morrer. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ser um pai presente. E o que a gente vê muito são pais que não estão juntos, né? Ou seja, abandonam os filhos de fato. São pais que, às vezes, estão trabalhando pra caramba e acabam não conseguindo estar com a família, porque é aquilo que a gente começou no início do podcast. Acredita que é a única opção. Né? A única opção para botar comida em casa. Então, essa é a forma de amor, né, de alguns pais. E tem os pais que tá em casa todo dia, trabalham, mas está em casa todo dia, mas não consegue estar presente. O que isso quer dizer? Às vezes você está jantando com a tua família e tá cada um no celular. Os filhos no iPad e tal. Naquele momento. Aí você fala, não, jantei com a minha família. Não, você jantou sozinho. Né? Literalmente. Então, basicamente, quando eu prometi que jamais deixarei minhas filhas serem órfãos de um pai vivo, é exatamente isso. Eu trabalho pra caramba, eu viajo. As minhas filhas, toda vez que eu viajo, elas falam, papai, não vai não. Oh, dói, né? Bate ali, né? Mas e aí? Tem que ir, eu explico, papai tem uma missão que muda o mundo, então papai precisa ir. Tá bom. Manda um beijo pros investidores de Profat. Né? Ela fala isso quando eu vou fazer live, quando eu vou fazer alguma coisa. Então, basicamente é isso.
eu posso estar distante, mas eu estou presente. E quando eu estou perto, eu estou presente. E quando eu não posso estar presente, elas entendem e eu converso e comunico. Acho que isso é importante. Porque não tem Superman, né? Não dá pra gente achar que é um mundo, é uma bolha que não, a qualquer hora eu tô... É a vida real, né? Então... em casa ninguém briga, a gente é casado, mas não briga, não fala de... Tudo, é tudo igual. Só que você tem que saber o que você quer da tua vida, né? E é muito sobre isso, ou seja, eu não quero deixar minhas filhas serem órfãs de um pai vivo. Então eu quero que elas estejam, como foi, né? Aquilo que eu falei. Ela vem falar, obrigado, papai. E obrigado não porque eu estive lá, mas porque eu prometi, eu garanti que ia ter alguém lá. E cumpri. Então é sobre isso. Excelente. A conversa está ótima, mas a gente vai dar uma pausa aqui antes de entrar no nosso método. Eu preciso que quem está assistindo respire, processe, pense aqui nesses conceitos, porque quando a gente voltar, a gente volta, né, no nosso próximo episódio com o nosso método de produtividade financeira. E acho que para fechar esse bloco a gente pode aproveitar e convidar a Maria Clara e a Alice, né, para fechar o bloco aqui com a gente. Aí, vem cá, cá, vocês menina. acham, nossas Já que tem mini plateia, investidoras vambora, né? Profad, com o pai presente? Vou apresentar meu Porsche e minha Ferrari para vocês, tá? Vem cá. Sempre presente com o papai. Senta de um lado do outro. Vocês não queriam participar do podcast? Não é? Agora estão com vergonha? Investidor? Profad. Investidor? Profad. Boa. Então vamos encerrar? Vamos encerrar nosso primeiro episódio do Clube do Livro aqui do Produtividade Financeira. A gente encontra você no próximo episódio. E para finalizar, tem que ter o nosso brinde aqui, né? Boa. Pega aí, Maria, por favor. Brinda comigo aqui, Maria. Tá, obrigado. Bota aqui pro papai falar. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Profadcast. Um grande abraço, muita produtividade financeira e... Bora evoluir! Um abraço. Tchau.